Hora então agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Para isso eu já chamo ele por aqui, Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualize então aí pra gente o que vem pela frente. Theo, até estava comentando aqui nos bastidores antes de entrar no ar, bom, que eu não falei ontem com o Theo de Donald Trump, hoje sai da frente, né? Pois é, foi só um dia de folga, né? Bom dia, Bom Débora. dia, Theo. Pois é, vamos falar de Brasil primeiro. Vamos. Lá, essa novela do aumento do IOF que já está começando a cansar também, né? Uma semana já. Tem um novo capítulo aí nessa quinta-feira. O mercado deve ficar atento aí ao Congresso, né? Onde reuniões de líderes da Câmara e do Senado discutirão aí se colocam ou não em pauta um projeto de decreto legislativo para tentar e derrubar essas medidas do governo, né? Ontem à noite, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, esteve com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar aí, evitar o pior para o governo, né? Já mais de 20 projetos propostos, tanto por parlamentares da oposição como da própria base aliada do governo, com o objetivo justamente de derrubar esse aumento do IOF. Na saída da reunião, o Haddad disse aos jornalistas que o aumento do EF está mantido. Segundo ele, o governo procurou calibrar aí os cortes de despesas com o aumento de receitas para compor aí um quadro que permitisse garantir as metas estabelecidas pelo próprio Congresso, né? Uma referência aí ao arcabouço fiscal. Haddad disse ainda que alertou os parlamentares sobre os impactos de uma eventual rejeição da medida, como contingenciamento adicional, que deixaria aí o funcionamento da máquina pública em uma situação bastante delicada, segundo o ministro. Haddad acrescentou que, nesse momento, não há alternativas ao aumento do IOF. Ele contou ainda que tanto Mota como Alcolumbre manifestaram preocupação muito grande aí com o risco do decreto do F ser derrubado pelo Congresso, destacando aí a importância do governo apresentar alternativas fiscais de médio e longo prazo. O Haddad admitiu que há um problema de curto prazo, mas que é absolutamente possível pensar aí em medidas mais estruturantes. E informou que haverá uma nova reunião na semana que vem com essa cúpula do Congresso. Caberá agora ao Hugo Mota decidir se coloca ou não algum dos projetos de decreto legislativo aí apresentados para tentar barrar esse aumento do IOF, né? Se vai colocar em votação. Enquanto isso, a equipe econômica anunciou aí uma saída para tentar compensar a perda de arrecadação daquele recuo feito logo após o anúncio do decreto, né? Com a retirada do imposto sobre remessas de fundo de investimento ao exterior, né? O governo vai resgatar, melhor dizendo, 1,4 bilhões de reais de dois fundos, o Fundo Garantidor de Operações e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Segundo a Fazenda, esse resgate aí vai ser suficiente para cobrir a perda de arrecadação, embora o ministro tenha citado inicialmente que o impacto desse recuo poderia chegar a 2 bilhões de reais. Segundo o Ministério, esse número foi recalculado. Com essa recomposição de receita, a contenção de gastos no orçamento deste ano poderá ser mantida nos 31,3 bilhões de reais que foi anunciado na semana passada. Isso, evidentemente, se o Congresso não derrubar todo o decreto, Débora. Pois é, né, Theo? Vamos aguardar. Então, agora lá vem ele, porque houve aí um grande revés nessa história dessas tarifas americanas, essas tarifas de Donald Trump, Justiça dos Estados Unidos entrando em campo, Theo. E aí, o que a gente deve ver acontecer a partir de agora, Theo? Pois é, né, Débora? Demorou, inclusive, né? O pouco conhecido Tribunal de Comércio Internacional, que fica lá em Nova York, decidiu que Donald Trump extrapolou sua autoridade ao impor aí suas tarifas generalizadas naquele dia 2 de abril, né, que ficou até conhecido como Dia da Libertação, né? O Trump denominou dessa forma. O tribunal impediu a aplicação das tarifas abrangentes com base em uma lei de poderes emergenciais que tinha sido usada por Trump. A decisão aí foi tomada após várias ações judiciais argumentando que Trump excedeu a sua autoridade e deixou a política comercial dos Estados Unidos dependente aí dos seus caprichos, desencadeando aí um caos econômico, né? A decisão desse tribunal impede a aplicação da grande maioria das tarifas do Trump, inclusive aquela tarifa global fixa de 10%, entre outras taxas elevadas e recíprocas sobre China e outros países, né? Além das tarifas relacionadas ao fentanil que foram aplicadas sobre a China, Canadá e México. Praticamente a única tarifa que escapou dessa decisão e que poderá ser mantida aí por enquanto é aquela de 25% sobre importações de aço, alumínio e automóveis, que foi baseada em uma lei de segurança nacional. Inclusive, essa é uma tarifa que atinge diretamente o Brasil, aí, que é um grande exportador de aço para os americanos.
Casa Branca já recorreu da decisão e pode levar o caso aí à Suprema Corte, se achar necessário, evidentemente. Mas, enquanto isso, a decisão desse tribunal já provocou aí uma onda de esperança e otimismo nos mercados nesta manhã e pode até mesmo aí encorajar os parceiros comerciais dos Estados Unidos a paralisarem as suas negociações com Trump. Parece que o jogo de Donald Trump está virando a favor do resto do mundo agora, Débora. Pois é, e aí tem uma outra coisa que repercute já até inclusive, né, no mercado, o Theo. Temporada de balanços, Nvidia, número saiu, tem agradado bastante o mercado na leitura nesse momento, ou seja, número importante, temporada de balanço lá nos Estados Unidos, Nvidia também deve ser mais um destaque para hoje. Pois é, né? A Nvidia trouxe aí um lucro um pouco mais de 18 bilhões de dólares, né? Uma alta de 26% na comparação anual. A receita também cresceu forte, 69% para 44 bilhões de reais. E Uhum. como você comentou, as ações já estão subindo aí praticamente 6% na pré-abertura, né? Mas nem tudo são flores por lá, né? Teve balanço ruim também ontem, né? A HP aí apresentou resultado ontem à noite com um lucro de 704 milhões, uma queda de 11,2%, né, na comparação anual, e a receita cresceu apenas 2,4% para 13,5 bilhões de dólares, né? As ações chegaram a cair ontem 7% no after hours, né? Principalmente depois que a companhia revisou para baixo aí sua previsão de lucro para o ano, né? São dois mundos diferentes da tecnologia, né? Uma focada ainda em impressão e computadores e a outra de olho na inteligência artificial. Mas fora os balanços, a agenda de indicadores também está cheia nessa reta final de maio, né? Nos Estados Unidos temos a segunda leitura do PIB americano do primeiro trimestre, que sai às 9h30 da manhã pelo horário de Brasília e pode confirmar a retração de 0,3% na economia americana que foi observada na primeira leitura. No mesmo horário, sai o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego, com previsão de quase 1.000 pedidos para 226 mil, e depois às 11 da manhã temos as vendas pendentes de imóveis em abril e os estoques semanais de petróleo saem às 13 horas, 1 da tarde. Ainda lá fora, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, participa de um evento às 4 da tarde e temos vários membros do Fed falando aí, o Tom Barkin agora às 9h30, o Aston Goolsbee às 11h40, a Adriana Kugler às 3 da tarde, Mary Daly às 5 e Lori Logan às 9h25 da noite. Por aqui, agora há pouco saiu o IGPM, né, mostrou uma deflação aí de 0,49% em maio, depois de alta de 0,24% em abril. Também temos a taxa de desemprego da PNAD, que vai sair às 9 da manhã e deve ficar aí em 6,9% no trimestre imóvel encerrado em abril, antes 7% na medição anterior. E à tarde, às 12h30, temos as contas do governo central, expectativa de um superávit de 16,3 bilhões de reais em abril, e o resultado deve ficar bem acima aí do 1 bilhão, 0,96 milhão que foi registrado em março. O dado deve ser comentado em seguida, às 3 da tarde, em uma entrevista coletiva do secretário de Tesouro, Rogério Serão. Débora. Obrigada pelos destaques, então, meu querido. Uma ótima quinta-feira para você. Forte abraço aí até para você, todo o time do BDM. Até amanhã. Ótimo dia para nós. Tchau, tchau.